Queridos, a graça e a paz, amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, que quando Ruth estava com essa canção, uma palavra, uma parte do hino, falou de luz na escuridão. E eu quero te dizer nesta manhã, na verdade eu quero fazer uma pergunta e você responde para si mesmo. Qual é a tua escuridão neste dia, nesta manhã? Qual a área da tua vida que ainda existe algo que precisa ser rompido? Hoje essa canção falou aos nossos corações e que Ele é luz na escuridão. A luz, ela vem para iluminar. A luz, ela vem para tornar claro as coisas. E eu quero te dizer nesta manhã que independente da escuridão que possa haver em qualquer área da sua vida, eu quero te dizer que Jesus é a luz para essa escuridão. Amém, amados? Eu estava passei a semana lendo o livro que foi indicado para nós como base para o estudo, né, dessa matéria que nós estamos tendo, Fundamentos da Fé. E eu estava lendo na página 21, que logo no primeiro parágrafo ele falou assim: Smith Wigglesworth, um cristão querido, disse certa vez: não posso compreender Deus com intuições, nem entender o Senhor Jesus Cristo com sensações. Só posso compreender Deus Pai e seu Filho pelo que a palavra fala sobre eles. O Eterno é tudo o que as Escrituras declaram que é. Precisamos ter intimidade com Ele por meio da palavra. Nós não podemos conhecer Deus por intuições. Porque eu acho que não é bem assim. Porque eu acho que há um exagero. Nem eu posso definir Deus com aquilo que eu sinto. Eu sinto que não é bem assim. Queridos, tudo que nós sabemos da parte de Deus, do que Ele é, está escrito na sua palavra. É por isso que existe uma necessidade de nós termos intimidade com essa palavra, para que nós possamos entender quem é Deus. Alguns aí fora têm dito isso. Olha, eu acho que os crentes exageram na maneira que eles creem. Eu acho que eles exageram a maneira que eles congregam. Todo domingo está lá na igreja, domingo de manhã e domingo à noite. Amados, o que a Bíblia fala a respeito de congregar é muito sério. É muito importante. Porque cada vez que nós estamos aqui nos expondo a essa palavra, nós estamos criando intimidade com a palavra e aprendendo quem é Deus para mim. Quem é Deus, o que Ele tem para me oferecer, o que Ele conquistou através de Jesus na cruz em meu favor. Então jamais nós podemos duvidar da palavra ou achar que sabemos mais porque achamos que pode ser assim. Tudo que nós sabemos de Deus, nós sabemos através da palavra. Amém? E nós estamos aprendendo nesses dias a respeito de fé. Nós estudamos no domingo passado que fé é algo que funciona para o agora, para o presente. Quando eu me refiro a futuro, eu estou falando de esperança. Quando eu digo assim, quem sabe eu vou conseguir isso daqui para frente, daqui para um mês. Isso não é fé, isso é esperança. E a esperança, amados, ela pode acontecer e ela não pode acontecer. Mas a fé, quando nós oramos, nós dizemos, eu creio para isso agora. Eu agarro isso agora, porque isso é para mim agora. E muitas vezes desistimos porque não vemos acontecer, mas um reino espiritual foi estabelecido. O que é que nós vimos a semana passada? Que fé é uma persuasão firme. Ela está fundamentada naquilo que nós ouvimos. Não naquilo que pensamos. Não naquilo que tocamos. Não naquilo que achamos ser. À medida que nós ouvimos essas verdades da palavra, nós desenvolvemos a fé que foi repartida em nosso coração. E a pergunta hoje, para início do estudo de hoje, quero saber, de onde se origina essa fé? De onde veio essa fé que foi depositada no seu coração? Eu quero pedir para que você abra lá em Romanos capítulo 12.
Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Algumas versões falam medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, essa fé que hoje nós abraçamos e confessamos que temos, ela veio de Deus, ela se originou em Deus. Lá em Hebreus 12, 2 fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então essa fé, ela veio dEle. Como que ela chegou até nós? Como que essa fé foi estabelecida no seu coração? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé se origina em Deus e chega até o meu coração através do ouvir a sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós compreendemos, nós conhecemos e nós a recebemos. Eu ouço a palavra de Deus, eu compreendo o que a palavra de Deus está me ensinando e eu aceito a palavra de Deus. Amados, a fé nada mais é do que você acreditar na palavra de Deus, em tudo o que a palavra de Deus nos ensina. A fé, ela é o produto, ela é o resultado daquilo que ouvimos falar de Deus. E aí você pode me perguntar, você fala tanto que a fé vem pelo ouvir, e no caso de um surdo, que não ouve? E aí? Existem outros meios de se pregar a palavra. Ele pode ler, alguém conversar com ele com sinais de libras. Entende que o ouvir que nós estamos falando é dar atenção, é prestar atenção ao que está sendo ensinado ao teu coração. Amados, quando nós decidimos confiar na palavra de Deus, quando nós decidimos não voltar atrás naquilo que Deus já estabeleceu para nós, nossa fé, ela aumenta. Sabe, amados, você não é a mesma pessoa que há um ano atrás, porque você decidiu se expor ao conhecimento da palavra. E quanto mais conhecemos de Deus, mais o desejamos. Quanto mais aprendemos das Escrituras, mais nós queremos a presença dEle. E é assim que tem que ser. Nós temos que almejar, ter fome e sede da palavra dEle. Porque, amados, se nós nos tornarmos apáticos a essa palavra, nós vamos ser destruídos pelo maligno. Nós vamos ficar, amados, como quem está perdido no meio de um tiroteio. Você não sabe para onde vai, você não sabe para onde correr. Então, quanto mais nós nos expomos a ela, mais nós conhecemos do nosso Pai, mais nós nos alegramos, mais nós confiamos e mais nós tiramos os olhos das circunstâncias. Porque você passa a conhecer quem é o seu Deus. Você passa a saber a sua posição diante desse Deus. E não vai ser qualquer coisa, amados, que vai abalar as suas estruturas. Porque você está fincado na palavra. Então, queridos, não adianta achar que pode ter uma fé inabalável apenas ouvindo e assistindo os cultos de domingo e quinta-feira, porque não vai ser assim. O tempo que passamos aqui dentro da igreja é mínimo comparado ao que estamos lá fora, nos expondo ao que o mundo tem para oferecer a muitos. É uma responsabilidade da igreja, amados. Fé vai ser sempre gerada no seu coração à medida que você ouve. Quanto mais você ouve, mais você se parece com Ele. Porque você passa a entender como é que Ele quer que você se comporte diante daquela adversidade. Por que tantas pessoas evitam sair às ruas? Eu não saio de noite. É porque eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Por quê? Porque muitas vezes está se expondo a informações que não geram fé. Na verdade, geram fé na coisa errada. E sabe que medo é uma porta aberta, porque a Bíblia disse que o Senhor não nos deu espírito de medo.
Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. De medo, não. Então, quanto mais ouvimos dele, mais nos sentimos confiantes de que nós vamos sair à rua e nada vai nos tocar. Quanto mais ouvimos a sua palavra, mais sabemos que o Salmo 91, como a irmã Silvia bem leu hoje de manhã, funciona para a nossa vida. Vai cair um monte de um lado, um monte do outro, mas eu não vou ser atingido, porque eu estou firmada na rocha. Então a fé se origina em Deus e chega até nós através do ouvir a sua palavra. Para você ter aceitado a Cristo, alguém pregou a palavra para você. Seja por qualquer meio de comunicação, você leu alguma coisa, você ouviu alguém falar conversando com você, você viu na televisão, mas o que você ouviu de conhecimento de Deus gerou fé no seu coração, ao ponto de você aceitar essa verdade como uma verdade absoluta para a sua vida. Quando você ouve falar de Jesus, você abre o seu coração e diz: Senhor, entra no meu coração e faz dele morada. Foi assim que nós nos convertemos, amados. Foi assim que nossos nomes foram escritos no livro da vida. Através da fé que foi gerada em nosso coração. Amém? Em Mateus, no capítulo 13, existem 4 comportamentos que são identificados ao receber a palavra. Mateus, capítulo 13, Mateus 13. Vamos lá. Para a gente ler. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Por não terem raiz, por não terem profundidade, amados. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos lá passar para o versículo 18. Jesus explica essa parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho, ou seja, ouviu a palavra e não compreendeu. O maligno vem de forma muito rápida e pega essa palavra. A outra parte, o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Ouve e se deixa levar pelos problemas da vida. Esse tipo de solo diz que ele aceitou a palavra com alegria, aceitou logo a palavra. Mas por não ter raiz, por não ter profundidade, não está firmada na palavra de fato, os problemas, as circunstâncias vêm e logo trazem desânimo para aquela pessoa. Quantos de nós já vimos e ouvimos relatos de crentes dizendo que está desanimado, porque nada acontece, porque isso, porque aquilo. Amados, isso é falta de profundidade na palavra.
em conhecimento, em intimidade. Porque, queridos, as coisas lá fora podem trazer desânimo para a minha vida, mas jamais vão me fazer desistir. Porque eu sei em quem que eu estou crendo. Eu sei quem me prometeu aquilo que foi prometido. Eu conheço a palavra. Existe muito para se aprender de Deus. Mas quando nós estamos firmados nela, nenhuma circunstância pode nos abalar ao ponto de nos tirar da presença dEle. E a palavra está nos ensinando que essas pessoas que não têm raiz, os problemas a tiram da presença. Aleluia. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Para quem que essa palavra frutifica e produz grande colheita? Para quem? Para aquele que foi semeado em boa terra. Quando nós somos semeados, amados, e nós damos valor e importância à palavra de Deus, nós vamos produzir frutos. Na verdade, foi para isso que nós fomos chamados. Produzir frutos e frutos que permaneçam. Fala lá em João a respeito disso. Frutos que permaneçam. Então, quando nós atentamos para essa palavra, compreendemos, aceitamos ela com os nossos corações, nós podemos frutificar. Então, 4 comportamentos de pessoas que receberam a palavra. Amados, o meu desejo é que você tenha se encaixado no último. Para que você possa frutificar de acordo com aquilo que Deus já te deu. Aquilo que Deus já depositou na tua vida. Sabe que Deus ele tem expectativas de que você frutifique. Ele deseja que você frutifique aonde Ele te chamou para frutificar. Mas sabe que Deus ele é um cavalheiro e Ele respeita a tua decisão, a tua atitude. É aquilo que eu ministrei no domingo passado. Não podemos escolher as circunstâncias que nos abatem. Mas nós podemos escolher a atitude que tomamos diante daquela circunstância. Isso você pode escolher. Olha, eu decido não desistir. Eu decido avançar. Eu decido crer na palavra de Deus. Isso é uma atitude tomada baseada na palavra de Deus, amados. Queridos, eu quero te dizer que Deus é luz para a escuridão. Ele é luz, aonde Ele chega, as trevas são dissipadas. Não pode permanecer. Não pode ficar do mesmo jeito. Aonde Jesus passou, algo ficou transformado, algo aconteceu. E se Ele está dentro de você, Ele está na tua casa, Ele está no teu trabalho, Ele está na tua faculdade, Ele está no meio da tua família. Então as coisas não podem permanecer da mesma forma. Agora existe algo. Nós precisamos desejar essa presença. Sabe que Deus ele se move onde Ele é desejado. Se você quiser viver um evangelho de água com açúcar o resto da sua vida, Ele vai respeitar. Agora não reclame do que você não conseguir alcançar. Não é culpa de Deus. Da parte de Deus tudo já foi feito. Chegou a hora da igreja avançar, amados. Avançar naquilo que Deus já prometeu. Naquilo que Deus já estabeleceu como verdade na sua vida. Aonde você chegar, você ser luz aonde você estiver. E sabe que Provérbios capítulo 4, vamos lá para Provérbios, queridos. Abram lá em Provérbios, capítulo 4. Versículo 20. Olha só o que é que fala. Filho meu, não está falando para qualquer pessoa, está falando para os filhos. Filho meu,
dá atenção às minhas instruções. Aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Quando eu estava estudando essa parte, esse versículo, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Me veio um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplo. Quando Pedro, meu filho, quer falar comigo, e que eu estou muito atarefada, muitas coisas a fazer, e ele fala e eu digo, tá, sim. Ô mamãe, você não ouviu o que eu estou dizendo. Ele percebe que eu não estou dando atenção ao que ele diz, porque a minha resposta não condiz com o que ele me falou. E ele entende que eu não estou prestando atenção. Ele vem cá, várias vezes, ele já deixou dizer no seu ouvido, como que diz, agora você vai prestar atenção no que eu tenho a lhe dizer. Dar os ouvidos. Quando eu baixo o meu ouvido para o meu filho, eu estou me dispondo a dar atenção ao que ele quer me dizer, amados. Eu estou considerando o que ele quer me dizer. Quando o Senhor está nos dizendo, olha, filho meu, dá atenção às minhas instruções. Existem instruções da parte de Deus que homem nenhum vai poder lhe dar, mas Ele tem. Existem instruções da parte de Deus, estratégias, ensinamentos da parte do Espírito de Deus para a tua vida de forma específica que homem nenhum vai poder te dar. Porque muitas vezes, amados, nós somos imaturos ao ponto de sair perguntando a um e a outro o que é que acham, e o Espírito do Senhor está nos instruindo a fazer alguma coisa e você não está valorizando. E ele diz, filho meu, dá atenção, preste atenção às minhas instruções, porque eu tenho instrução para a tua vida. Eu tenho o que te ensinar. Preste atenção porque eu quero te ajudar. E nós só vamos dar atenção a isso, amados, quando nós estivermos intimamente ligados a essa palavra e o Espírito. Porque do contrário, as instruções de Deus vão passar desapercebidas por nós. Não porque Ele não tenha falado, porque Ele sempre fala. Mas porque nós não estamos sensíveis ao ponto de discernir a voz do nosso Pai. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Sabe o que a Bíblia diz? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Presta atenção aos meus conselhos, eu quero te aconselhar. O que é que um pai e uma mãe muitas vezes fazem com os filhos? Não aconselha? E quando a gente teme fazer algo que pai e mãe diz para não fazer, e a gente acaba quebrando a cara, a gente diz, bem que paiinho falou, bem que maninha falou. Porque existe uma sensibilidade dada por Deus para eles instruírem os filhos. E o Senhor está nos dizendo, eu tenho conselhos de paz para você. Às vezes estamos tão atordoados, tão aperreados, com a mão na cabeça. E não estamos discernindo o que Ele está dizendo. Se acalme, para aí um pouquinho e me escute. Amados, Deus tem expectativas de que você receba aquilo que Ele conquistou na cruz. Ele espera, Ele deseja. E para isso Ele estabeleceu a fé para se relacionar com você e você com Ele. Aleluia. Jamais os percas de vista. Perder o quê? Os conselhos de Deus. Jamais perca de vista os conselhos que Deus tem para ti. Mais um exemplo me veio com esse perder de vista. Quem é pai e mãe de filho pequeno sabe. Levar um filho pequeno, ou tio, ou avó. Levar um menino pequeno de 5 anos, 3 anos para um shopping lotado de Natal. Ou para uma praia, num feriado. Se você perder um menino daquele de vista, você se desespera. Eu nunca perdi o meu não, mas eu sei que a minha cunhada já perdeu a dela, não foi, Laís? E é horrível, não é? E o Senhor está nos dizendo, não perca esses conselhos de vista. Por que que a gente fica fincado os olhos, fixando os olhos dos nossos filhos nesses ambientes que eu acabei de dizer? Porque eles são importantes para nós. Porque os nossos filhos têm valor para nós. Por isso nós não queremos perder ele de vista. Está o tempo todo, está na praia, está olhando o menino. Está num shopping, está olhando a criança. Está num parque de diversões, está olhando a criança. Não quer perdê-lo de vista. Por quê? Porque ele é importante. Porque ele tem valor para a tua vida. Qual o valor que a palavra tem para você, amados? Qual a importância que você está dando à palavra nesses últimos dias? Porque estamos vivendo os últimos dias.
Você está deixando perder de vista os conselhos que Deus tem te dado? Ou você está igual como eu estou com o Pedro? Cadê ele, Leonardo? Cadê ele, Leonardo? Está ali, minha filha, tá bom. Cadê ele, Leonardo? Cadê ele? E quando o menino some um segundinho, o olho parece que quer pular da caixa. Porque ele tem valor para mim. Porque ele é importante para mim. A palavra precisa ter esse lugar na sua vida de importância. Eu não quero viver sem essa palavra. Eu não quero, eu posso perder qualquer coisa, mas essa palavra tem me mantido de pé. Tem me mantida viva. E com expectativas de que dias melhores estão chegando. Aleluia. Aleluia. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista. Guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, do teu coração. Guarda essas palavras. Versículo 22. Pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. São vida para quem? Para quem encontra. É só para quem encontra. São vida para quem encontra e saúde. Essa palavra saúde no hebraico também quer dizer remédio. Está doente? É remédio para todo o teu ser. Não se aparte de ti. O que é que Josué 1:8 fala? Vamos lá para Josué, amados. Volta lá um pouquinho. Aleluia. Eu estou te ensinando, queridos, a dar valor, dar importância que a palavra merece na tua vida. Para que você possa ver a mão do Senhor trabalhando em teu favor dia após dia, amado. Aleluia. Josué 1:8. Olha a instrução que Deus deu para Josué. Nós conhecemos, mas vamos lê-la agora. Josué, meu filho, venha cá. Josué 1, versículo 8. Josué 1:8. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, a palavra de Deus esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Desse modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Meditação. Para mim, uma palavra-chave desse versículo. Porque, amados, quando nós ouvimos a palavra, muitas vezes nós deixamos de lado. E aquela palavra acaba que você acaba esquecendo. Quando nós meditamos na palavra, ontem eu estava lendo o livro e eu estava bem assim na cama. Eu li uma parte, aí fechei o livro e fiquei. Aí Leonardo entrou no quarto. Que é isso, minha filha? Estou meditando. Sabe, porque aquele versículo que eu li, aquela passagem que eu li no livro, chamou a minha atenção. E eu fiquei fazendo com que ela ficasse incutida na minha mente. E eu gesticulo mesmo, e parece que eu estou conversando com alguém. É uma forma que eu tenho de aprender. Meditação na palavra. Quando nós fazemos algum concurso, quando nós fazemos vestibular, nós temos algumas dicas, algumas estratégias para decorar certos assuntos. A palavra de Deus não é diferente, amados. Na verdade, é mais importante do que qualquer outro assunto estudado. Porque quando você precisar, aquele versículo vai surgir de você. Vai surgir de dentro. E o Espírito do Senhor acaba acalmando o nosso coração em meio àquela tempestade por conta de um versículo que você leu há uma semana, um mês atrás. Porque nós estamos meditando. Medita nela dia e noite. Pensa na palavra. Sabe como a gente já ouviu falar muitas vezes a vaca ruminando? Põe o alimento na boca, chega a dar nojo. E fica mastigando e a saliva caindo. E ela está ali ruminando o alimento. A palavra de Deus precisa ser tratada dessa forma, amados. Para que nós possamos viver exatamente daquilo que a palavra nos ensina. E ele diz para Josué: não aparte de ti, da tua boca e do teu coração. Medita nessa palavra dia e noite para que tudo que você vier a fazer venha dar certo. Porque nós estamos, amados, nos movendo
de acordo com os conselhos da palavra, de acordo com as instruções da palavra. Por isso, tudo que nós viermos a fazer, ou nos propusermos a fazer, vai dar certo. Vai dar certo. Porque essa palavra tem o poder de fazer isso conosco. Amados, o cristão que se firma nessa palavra e crê nela de todo o coração, pode ter certeza que ele está à frente dos demais aí que estão aí fora. Pode ter certeza, em tudo, ele está caminhando à frente. Se fosse um campeonato de corrida, o crente está correndo na frente. Porque a palavra de Deus nos assegura isso. Que tudo que nós viermos a fazer vai dar certo. Amém, amados? Mas o que eu mais falo, o que eu mais prego, isso daqui não pode ficar aqui nessas quatro paredes, amados. O que você está ouvindo nesta manhã é um maná diário, é um maná da parte de Deus. Não porque eu estou ministrando, mas porque a palavra está sendo ensinada. E ela não pode ficar nesses 4 cantos de parede. Tem que ser levado lá para fora. Acordar amanhã e meditar na palavra que foi ouvida, que foi ministrada. E assim vai ser tudo bem sucedido na tua vida. Problemas são pormenores. Vão surgir e nós vamos romper com eles. Vamos romper com cada um deles. Salmos capítulo 1. Vai lá para frente um pouco, amado. Salmos capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Do 1 ao 3. Abençoado ou bem-aventurado, como disser a sua versão. Com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho de ímpios. Abra um parêntese aqui. Ímpio não tem nenhum conselho bom para te dar. Nenhum. Porque eles são guiados pelo que está lá fora no mundo. Eles são ensinados a não perdoar. Eles são ensinados a se vingar do outro. Eles são ensinados a você reter o seu dinheiro e não ajudar ninguém porque você pode precisar. Então ele não tem nada a nos oferecer, amados. E a palavra está nos dizendo, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não anda no conselho do ímpio. Amém, queridos? Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião ou na roda dos escarnecedores. Se junta lá só para falar, como diz a funcionária da minha sogra, conversar aritica. Nada, não conversa nada. A Bíblia diz que você não pode estar nessa roda. Pelo menos você não deveria. Vai depender de você, querer ou não, porque Deus vai respeitar. Se você quer estar sentado lá, Deus não vai te arrancar a força. Mas você não deveria estar sentado nessa roda. Versículo 3. Ele, o que não anda no conselho do ímpio, o que não se assenta na roda dos escarnecedores, esse é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto num tempo apropriado e suas folhas não murcham. Amados, uma árvore que está lá, fincada na corrente de águas, as folhas não murcham. O Senhor está nos ensinando nesta manhã que se eu decido não seguir os conselhos dos ímpios, não me sentar junto com eles lá, eu vou ser comparada a essa árvore. As minhas folhas não vão murchar, amados. E eu vou frutificar. Existem princípios, amados, na palavra que nós precisamos dar atenção. Nós ainda continuamos falando de fé. A palavra está nos dizendo, se eu seguir esses conselhos da parte de Deus, versículo 3, ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto num tempo apropriado e suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza, prospera. Tudo quanto realiza, prospera. Questão de decisão. Com quem que você quer andar? Porque a partir do momento que você anda, amados, com quem não tem nada a te oferecer, você passa até parecer-se com ele. É o que eu ministrei domingo passado.
Isso é muito sério. Porque a palavra não é bem assim, está muito difícil. Você começa a se alimentar do que o outro está falando. Porque você não está firmado. Tua raiz está lá de forma muito rasa. E qualquer coisa que dizem lá fora te amedronta, te traz medo, te traz preocupação. Ao ponto de muitos não conseguirem dormir à noite e precisar de medicação para dormir à noite. Esse é o conselho que o ímpio tem para ti. Atitude. Atitude. É o que Deus espera de cada um de nós. Quer crescer em Deus? Tenha a atitude de ser diferente. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. A fé é mensurável. Jesus, a palavra nos ensina que em algumas situações Deus falou de pequena fé. Jesus falou de pequena fé e Jesus falou de grande fé. Então a fé é algo que pode ser mensurado, ela pode ser medida. A medida de fé que nós recebemos da parte de Deus, a medida que nós aceitamos a Jesus como Salvador, está lá, foi repartida igualmente para cada um de nós. Agora, cabe cada um de nós fazer essa medida de fé crescer ou não. Nós não podemos, a palavra não nos ensina a orarmos a Deus pedindo para que Ele aumente a tua fé. Essa oração não está na palavra. Não é assim que se cresce fé. E eu quero te pedir para que você abra, amados, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Abre lá, 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Capítulo 1. Capítulo 1, eu vou ler do 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, isso aqui é uma carta que foi escrita para a igreja dos Tessalonicenses. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito. Esse verbo aqui, a conjugação dele, não está indicando que cresceu e acabou. Algumas versões falam cresce muitíssimo. Ou seja, está nos dando uma ideia de continuidade. Olha só o que Paulo está escrevendo, amados. Sabe que não era, eu estava lendo a respeito disso, que não era costume dos fundadores da igreja falar nada a respeito dos membros. Mas essa atitude da igreja em Tessalonicenses foi conhecida por muitos como uma igreja de fé. Vamos continuar o versículo. Vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus. Ou seja, onde Paulo andava, a igreja era mencionada de Tessalonicenses. Olha o que ele diz. Por essa razão nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e à fé demonstrada por vós, em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Tanto a perseverança deles, quanto a fé demonstrada, ou seja, era algo que podia ser visto, ao ponto de Paulo ter destacado isso. Ele disse, olha, eu tenho me gloriado, nós temos nos gloriado diante das igrejas de Deus, com respeito ao seu comportamento, de perseverança e de fé demonstrada. Era algo, amados, que podia ser visto. E foi algo que chamou a atenção ao ponto dessa igreja ter sido mencionada em outros lugares. E olha diante de que eles estavam perseverando e eles estavam crendo. Ainda no versículo 4. Em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. As aflições não tinham terminado. Estáis suportando, presente.
Eles estavam passando por perseguições e aflições, mas a perseverança e a fé deles foi reconhecida pelo apóstolo Paulo, a ponto de ter sido mencionada. Amados, isso te ensina alguma coisa? Perseguições e aflições. E eles estavam simplesmente firmados na palavra. Estavam sendo reconhecidos como alguém que estava crendo e perseverando. Queridos, é por isso que eu sempre falo, não importa a situação, não importa de que ordem seja o teu problema, importa a atitude que você está tomando em relação a esse problema com a palavra de Deus. Isso realmente importa. Isso realmente vai definir, vai determinar aonde você vai chegar. Porque se você decidir, amados, porque está muito difícil caminhar. Porque é muito problema. Porque é muito isso. Amados, nós estamos olhando só para o gigante. Não estamos olhando para a palavra. O que Deus diz para Josué, medita. Não se aparte de ti, da tua boca, do teu coração, da boca. A Bíblia fala que a gente fala o que está cheio o coração. Se o coração está cheio de incredulidade, você não vai ver solução nunca para os seus problemas. Mas se o seu coração está cheio da palavra e de fé, você vai romper com toda a dificuldade que surgir no seu caminho. Todas elas. Amém, amados? O que nós devemos fazer? Continuar falando as coisas certas. Não perca seu tempo falando o contrário à palavra. Não perca seu tempo achando que porque o Brasil está se reerguendo, o Brasil está passando por uma crise e eu não sei como vai ser. Se colar papel na minha testa, vocês avisem, tá? Que eu sou fina em fazer isso. Colou? Uma vez eu estava ministrando um tempinho aqui e o povo tinha um que fazia. E eu sem perceber, era um papel colado na testa. Então, amados, a gente não pode se guiar pelo que a gente ouve. No respeito ao contrário à palavra. A gente tem que se firmar naquilo que nós ouvimos da parte de Deus. É Ele que tem nos sustentado. Lá em Judas 1, capítulo 20, vai lá para Judas. Coladinho com Apocalipse. Judas 1, versículo 20. Nos ensina também um outro passo para nós fazermos, para nós edificarmos a nossa fé. Ele diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. A oração em línguas é algo que muitas vezes a igreja não tem atentado para ela, não tem dado importância para ela. Mas a Bíblia está nos ensinando que quando nós estamos orando em línguas, mesmo que o nosso pensamento esteja frutífero, você não está entendendo, você acha que não está fazendo efeito algum, a sua fé está sendo edificada. E amados, sabe que é como um músculo? Uma pessoa, você percebe logo, uma pessoa que está lá na academia todos os dias, tomando aquele monte de vitamina, sei lá, que eles tomam, come batata doce adoidado, come ovo adoidado, para exercitar os músculos. Esse músculo, ele tem mais resistência e força do que os meus, que não faz uma caminhada, para vergonha minha. Quanto mais nós edificamos a nossa fé, mais nós adquirimos resistência e força para a caminhada do nosso dia a dia. São como os músculos. O pastor citou a respeito daquele rapaz que faz corrida de Ironman, sei lá, aquele campeonato lá. Amado, se ele correr, marcar corrida com alguns daqui, ele vai-se embora. E alguns ficam no meio do caminho. O que foi, Devassi, que você me olhou? E alguns ficam no meio do caminho. Por quê? Porque ele faz atividades físicas ao ponto de adquirir resistência e força para caminhar, para correr, quantos quilômetros surgirem. A mesma coisa é com a palavra. Quanto mais nós nos expomos à palavra e aprendemos dela, mais resistência e força adquirimos para o nosso dia a dia. A palavra diz que o meu povo
perece, se perde, é destruído por falta de conhecimento. É exatamente por não conhecer a palavra que muitos são destruídos no meio do caminho. E meu povo, ele está falando da igreja, não é quem não conhece a palavra. Não é quem está lá fora, usando, praticando o pecado como quem não faz nada. Está falando da igreja. O meu povo perece, é destruído porque lhes falta conhecimento. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Eu anotei aqui 4 passos essenciais para desenvolver a sua fé. Alimentar-se da palavra de Deus é algo essencial. Não existe mágica, amados. Nos tornarmos fortes e inabaláveis sem nos determos a estudar a palavra. E não é ler porque vai cumprir tabela. Aí eu vou ler hoje um capítulo, amanhã eu leio outro. Não entende nada do que lê, não volta para saber, não estuda com o auxílio de um dicionário. Não é dessa forma. Porque você está fazendo uma mera leitura. Apenas enganando a si mesmo, dizendo, eu estou lendo a Bíblia, mas não entende nada. É importante que nós, quando pararmos para lermos a Bíblia, eu não entendi, foi nada, volta. Nem que você gaste mais tempo para acabar de ler aquele capítulo, não tem problema. Porque o fato aqui não é, eu li um capítulo hoje, não. O fato é, eu li um capítulo hoje e o que eu entendi dele? Entende, amados? Não é simplesmente o pastor mandou eu ler a Bíblia, eu estou lendo, mas não entende nada, não entra nada, não sai proveito nenhum quando você precisa. Não é a leitura que Deus está pedindo de nós. Eu li e eu compreendi. Isso vai gerar fé no seu coração. Amém? Alimente-se da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, praticar aquilo que medita. Estamos aprendendo a palavra hoje de manhã para colocá-la em prática. Não é para deixá-la guardada ao ponto de você nem fazer uso dela. Quando a palavra diz guardar, é no mais íntimo do seu coração, não é a ponto de você não usá-la, amados. É guardar a um ponto de você considerar tanto essa palavra que você guardou como algo precioso, para colocar em prática, para colocar para fora. Então, pratique aquilo que você medita, pratique aquilo que você aprendeu. E a última é orar em outras línguas. A oração em línguas, amados, ela cabe em qualquer lugar. É uma coisa que você pode ter dificuldade para começar, porque é falta de prática, você não tem adquirido essa prática. Mas é algo que você pode fazer enquanto dirige, enquanto faz as coisas em casa, enquanto trabalha. Um momento que você possa falar em línguas baixinho, e o seu espírito está sendo edificado. A sua fé está sendo edificada. São passos importantes que Deus criou para nós. Amados, ferramentas, condições para vencer os problemas nós temos. Nós temos. Não estamos trabalhando, não estamos nos movendo sem ferramentas, sem instruções da parte de Deus. Isso não. Não sei qual é, não sei como é isso, como é aquilo. Não sei quantos anos de igreja, não sabe nada. Nada. Não é normal. Não é normal. Não se interessa pelas coisas do reino. Não é normal, amados. Que nós possamos, em nome de Jesus, atentar para a orientação que o Espírito Santo está nos dando. Nós queremos vencer. A Bíblia diz que em todas essas coisas sois mais do que vencedores. Através de Jesus. Por Jesus. Queremos tanto vencer. Queremos tanto fazer muitas coisas. Mas nós precisamos dessa palavra para que essas coisas aconteçam. E para encerrar, eu quero que você abra lá em 3 João. Volta aí um pouquinho antes de Judas. 3 João, foi até o versículo que Ana Linda leu no domingo passado. 3 João 2. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Isso aqui é uma resposta de Deus para nós.
Deus está nos dizendo que Ele deseja que nós venhamos a estar bem em todas as coisas. Mas você imagine uma família em que se ganha muito dinheiro. O pai trabalha, o pai é médico, o pai é aquilo, a mãe é aquilo. E todo mundo vive muito bem financeiramente. Os filhos têm tudo que quer, mas o casamento não vai bem dos dois. O casamento está com problemas, houve adultério, houve incompatibilidade de gêneros, como dizem. Uma pessoa dessa é feliz completamente? Não. Não. Uma pessoa dessa não é feliz completamente. Ela pode não ter problemas financeiros. Problema de dinheiro ela não tem. Mas ela tem problema no relacionamento do seu casamento. Então, quando a Bíblia está nos dizendo, olha, eu desejo, eu quero que você vá bem em todas as coisas. Isso é a hora para eu terminar? Agora tem toque, viu? Ouviu, Adriana? Ouviu o toque, a gente corre daqui. Aleluia, brincadeira, amados. Quando a Bíblia está nos dizendo, eu quero, eu espero, eu tenho expectativa, meu filho, de que te vá bem em todas as áreas da tua vida, em tudo que você fizer. É porque Ele tem resposta para isso. Deus tem resposta para isso. O mundo pode ter resposta para uma parcial de resolução de problemas. Está com problema no casamento, vai, faz terapia, melhora. Mas tem outra área que não vai bem. O financeiro já não está bem. Deus está dizendo, eu espero, eu quero, eu desejo, eu tenho expectativas de que você vá bem em tudo que você vier a fazer. Isso é bom demais ouvir isso, amados. Amados, isso me dá uma segurança tão grande que eu vou acordar amanhã de manhã e essa graça vai estar me assistenciando. Vai estar te assistenciando. Essa graça dorme e acorda contigo, amados. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu te glorifico, Pai. Eu te glorifico, Senhor, Tu és tudo em mim. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi ensinada nesta manhã. Espírito Santo, Tu dás o crescimento. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por cada um deles aqui presente. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Pai, possa trazer à memória tudo o que foi ensinado nesta manhã, porque é zelo Teu, é amor da Tua parte para conosco, Senhor. E nós agradecemos de todo o nosso coração os Teus cuidados. Nós agradecemos a Ti, Senhor, os Teus cuidados de Pai. Tu és um bom Pai, Tu és um Pai bondoso, Tu és um Pai generoso. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, por tudo que chegou, por tudo que ainda não chegou, mas vai chegar, porque nós confiamos plenamente na Tua palavra. Obrigada por todos os livramentos, Pai. O Senhor tem, Pai, nos cercado com amor. O Senhor tem nos protegido e não tem permitido que nada nos aconteça, Pai. Obrigada, nós te louvamos. Obrigada, Espírito Santo, por todas as instruções, os conselhos, as estratégias que você tem nos dado. Em nome de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração e entender aquilo que você quer para nós, Pai. Oh, Senhor, nós te louvamos, glorificamos o Teu nome e te agradecemos por tudo aquilo que Tu és. Nesta manhã, nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Silvia, podem sentar, queridos.